Olá, colegas. Aqui estamos eu e a minha colega Ana Carla Galdino, que é gestora local do projeto Territórios em Redes, em Marabá. Eu sou Miriam, professora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou numa posição de supervisão, construção do programa deste curso e supervisão pedagógica, e tenho aqui o imenso prazer de trocar algumas ideias com a Ana sobre a sua experiência. Ana, eu gostaria que você trouxesse de forma bem breve assim, a sua profissão, o seu lugar no projeto, como é que você entra nesse projeto, né? E quanto tempo você está, né? Imagina que quem está nos escutando não conhece muito. Então, se você puder falar de forma breve, eu passo a palavra para você, Ana. Oi, gente, que bom estar aqui com todo mundo. Eu sou a Ana Carla, eu sou assistente social de formação e hoje aqui no projeto Territórios em Rede eu estou como gestora local aqui em Marabá, né, visto que a gente tem aí uma gestão central que fica no Rio, em São Paulo. Então, aqui eu estou nessa gestão, trabalhando aí diretamente nas articulações, né, dando um suporte no trabalho das nossas articuladoras que estão diretamente no campo. Ana, me fala, o projeto ele acontece assim, né? Concretamente no cotidiano em diferentes núcleos. Como é que vocês estão estruturados nos territórios de Marabá? Fala um pouquinho. Então, aqui em Marabá nós temos núcleos, né? Esses núcleos têm aí seus bairros e em outros especificamente não tem bairros, são folhas, é dividido por folhas. E a gente, quando iniciou no campo, a gente dividiu aí as articuladoras, respeitando os espaços e territórios que elas se sentiam mais confortáveis para trabalhar e que elas já tinham um conhecimento do local. Então, a gente iniciou aí, primeiramente, num contato direto com as instituições da sociedade civil, onde a gente foi apresentar o projeto, entender o que essas instituições já desenvolviam aqui, até para aprender com elas também. Depois disso, a gente seguiu para as instituições públicas. Então, a gente tem aí articuladoras em cada núcleo, a gente tem núcleo Cidade Nova, que temos 4 articuladoras, temos o núcleo da Velha com uma articuladora, e temos aqui o núcleo da Nova Marabá também, com 2 ou 3 articuladoras, que eu não me recordo agora o número certo, e temos também o núcleo de São Félix, que tem uma outra articuladora, que já é um pouco mais distante. Então, nesse primeiro momento, a gente iniciou no território na zona urbana, porque a gente também tem um território da zona rural, que aí a gente iniciou num segundo momento do projeto, quando a gente já estava um pouco mais maduro, um pouco mais estruturado, entendendo um pouco mais o trabalho que a gente estava fazendo. Impressionante, né? Quanto tempo essa experiência ela já está acontecendo? Em quanto tempo? Nós iniciamos em outubro de 2020, aqui em Marabá, e para o território a gente começou efetivamente em novembro de 2020. Então, a gente teve esse período aí de novembro, foi um período mesmo de imersão, das articuladoras estarem no contato direto com os territórios, conhecendo as instituições, os comércios, os pontos de liderança. Óbvio que a gente não conheceu tudo em novembro, né? Mas iniciamos esse processo nesse mês, e a partir disso, dia a dia, coisas novas vão surgindo nesses territórios. Então, novas lideranças vão surgindo, rádios comunitárias, o que tem muito pouco aqui, mas que ainda tem, né? Dia a dia vão surgindo outras coisas e a gente vai tentando conhecer e estar junto e estar próximo. E, Ana, a realidade desses territórios, elas são parecidas, elas são diferentes? E quais são os principais obstáculos, entraves que vocês encontraram nesse início, né, para se inserir nos territórios? Os territórios, eles têm núcleos centrais, né? Esses núcleos, eles têm uma parte central com comércio, né? Com toda aquela movimentação, e a parte que vai em volta desses territórios, aí já tem as áreas um pouco mais vulneráveis, um pouco mais, né, precárias. A gente tem, por exemplo, o núcleo da Cidade Nova, que ele é muito grande, ele tem essa parte ali nuclear, como eu falei, mas ele tem áreas muito distantes, mais isoladas, né? E aí as nossas articuladoras precisam avançar nessas partes mais isoladas e pedaços, às vezes, até que tenha dificuldade de transporte público. Então, são peculiaridades que a gente tem aqui. O núcleo de São Félix, ele é mais distante. Lá tem também uma parte central, mas
tudo que você precisa resolver, você acaba tendo que vir para cá, para Nova Marabá ou para a Cidade Nova. Então, tem esse deslocamento desse público quando precisa resolver alguma coisa mais do judiciário ou de acesso ao conselho tutelar, CREAS. Então, precisam vir mais para a parte mais central, que seria Nova Marabá e Cidade Nova. E você me perguntou dos desafios. Dos desafios, dos entraves que você pode citar alguns, né? Que eles aparecem na hora de construção do trabalho em rede, de articulações intersetoriais. Nosso primeiro grande desafio, Miriam, foi a pandemia, porque nesse contexto de pandemia, a gente tinha uma população assustada e com medo, e a gente tinha instituições que estavam ali fechadas, em sua maioria, ou com serviço ali muito pequeno sendo prestado por conta de toda essa situação. E nesse período em que as instituições começaram a ser fechadas, muitas começaram a perder os financiamentos, os recursos para atuarem. Então, isso dificultou muito, né? Então, a gente começou ali um trabalho, de alguma maneira, assim, um pouco isolado no que tange as instituições privadas, né? As instituições da sociedade civil, porque o serviço público aqui em Marabá, ele praticamente não parou. Essa foi uma dificuldade. Uma outra dificuldade nossa que a gente vivencia é o transporte. Tanto o transporte para as articuladoras, já que a gente tem essa dificuldade com o transporte público, quanto a dificuldade dos próprios usuários se deslocarem nesses territórios. Então, muitas vezes a gente encaminha para um serviço e eles não têm formas de deslocamento, pela falta própria do recurso, como também essa falta de um transporte mais efetivo. E tem, não sei, dentre essas vários núcleos, essas várias experiências que estão acontecendo, tem alguma que te chama a atenção, que é uma experiência que o processo está fluindo, que há muita interlocução entre os atores do poder público, sociedade civil, que seria assim, uma referência que você poderia ilustrar para a gente? Nós temos, assim, algumas instituições que ficaram realmente bem parceiras, né, do trabalho. Todas são sempre muito solícitas em nos atender, mas a gente tem aí uma parceria muito boa com o CREAS. A gente tem um CREAS no município, né? É um CREAS que realmente se empenha e desenvolve aí um trabalho muito de perto, né, das realidades das famílias. E a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa. Então, a gente está sempre trabalhando muito em conjunto com o CREAS para desenvolver aí um trabalho cada vez melhor. E a gente também tem uma outra instituição da sociedade civil, que é a Associação São Francisco, que eles também são muito parceiros, eles prestam serviços diferentes na área da saúde, também na área da assistência, né? E sempre a gente está trocando com eles e eles estão recebendo os nossos casos. Então, minha última pergunta para a gente encerrar nossa breve conversa se você pudesse assim dar como dica, né, para futuros projetos ou que vão se desenvolver em outros municípios, você acha que tem algumas condições mínimas que são necessárias para o trabalho acontecer de forma plena, efetiva, que possa depois ter continuidade, independente do projeto não mais acontecer, mas que aquilo possa ter, né, frutos a serem implementados? Você tem algumas condições necessárias para que esse processo aconteça? Se puder me listar algumas, seria ótimo para a gente trabalhar com a turma em sala de aula. Sim. Bom, num primeiro momento, né, foi o que a gente fez e que eu acho que deu muito certo, é aqueles profissionais que estarão direto nos territórios se identificarem com o espaço que eles estão trabalhando. Um conhecimento então, também, né? Um conhecimento da base. Sim. Eles precisam conhecer, e esse conhecimento também ele vai acontecendo gradualmente, conforme você está ali, mas é importante que o profissional ele queira estar naquele território. Se ele for escalado para um território em que ele não se sente confortável, a gente já não flui. Então, a gente buscar esse ter profissionais que queiram estar ali, buscar conhecer esses territórios, as lideranças comunitárias, e essas lideranças elas não precisam necessariamente serem lideranças já instituídas formalmente. Né? Mas aquela senhorinha do bairro que conhece todo mundo, ela é uma liderança, né? Que está sempre ali pronta, disposta, que indica os casos. Então, é uma liderança. Aquele comércio, que é um ponto de referência, também pode se tornar uma liderança naquele local. Então, a gente conhecer esses espaços, as instituições, né, que já são formadas ali, formalizadas. Então, acho que isso tudo vai contribuir para que a gente trabalhe nesse território respeitando as diversidades e as diferenças.
Tá certo. Mais uma vez, Ana, muito obrigada pela tua disponibilidade, por essa troca. Nos vemos em breve. Eu vou conversar com as articuladoras dos territórios, da sua equipe, para trazer alguns casos exemplares para ilustrar, né, para a gente poder pensar coletivamente as experiências e como que essa articulação acontece realmente na prática. Muito obrigada e vamos encerrar. Obrigada a todos que estão aqui, todas que estão nos assistindo.